começar. Verba pública para veículos de comunicação pública. Não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Então, o que nós temos hoje no século XX, começo do século XXI? Crianças extremamente inteligentes, com emocional de nenê. Eu tenho adolescentes no consultório que falam 4 línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entrar no Congresso não, acho que não precisa ser muito. Mas eles entram em um monte de lugares. Eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. O que é o limite? O limite é a frustração que eu ofereço, dada por mim, que vou controlar isso, né? E vou controlar, né? A frustração que eu ofereço. O que é uma pessoa com juízo crítico? É aquela que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Quando eu ensino alguém a ter resistência à frustração, eu ensino alguém a ter autoestima. E quem tem autoestima, percebe? Não tem orelha grande, cabelo feio, nariz grande, seio pequeno. Tem vida. E tem a vida do outro também. Cuida de si, cuida do outro. Percebe? Nós erramos, porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise, pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue suportar a frustração, ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho. Ele começa a reparar nos outros, ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho, ele espera o almoço chegar, percebe? Ele suporta que o time perca. Nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filho, sim. Dizer não pelo nosso desejo. Isso não é autoritarismo, isso é saúde mental. Mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde. Estamos iniciando pela TVCom Sorocaba, canal 7 da NET, mais um programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje vamos falar sobre comportamento suicida. É possível mudar? Para falar sobre esse tema, estão conosco doutora Karen Scavacini, psicóloga suicidologista, trabalha na área de prevenção e pós-venção, tem mestrado em saúde pública na área de prevenção e é doutora em psicologia na área de prevenção. Bem-vinda, doutora Karen. Muito obrigada. Também está conosco o nosso companheiro de quase sempre, Alcebiades Alvarenga. Ele é voluntário do CVV, coordenador de divulgação do CVV Sorocaba. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, húngaro. E bem-vindo, Karen, entendeu? Bem-vindo todos nós, né, húngaro? Para esse programa maravilhoso que, novamente, estamos juntos para apresentar aos nossos queridos telespectadores. O nosso programa começa sempre com um preceito do CVV. Vamos ouvir o preceito de hoje. Para tornar-se voluntário é preciso participar de um curso de seleção. Alvarenga, comenta sobre o preceito para nós, por favor. Ótimo. É muito oportuno esse preceito
já que o CVV hoje ele cresceu muito, né? Desenvolveu muito. Ele cresceu quase que uns 150%, 200% em relação ao que ele tinha anteriormente. E isso nos torna carente de novos voluntários. Nós precisamos e muito de novos voluntários. E é muito triste a pessoa tentar conversar com o CVV e encontrar uma linha ocupada. Então, por isso nós precisamos de novos voluntários. Praticamente nós estamos realizando um curso a cada 60 dias para qualificar as pessoas para serem novos voluntários do CVV. Venham para o CVV, é muito importante. Vocês vão conhecer realmente uma filosofia maravilhosa. Uma filosofia que será, não só irá qualificar vocês para ser plantonista do CVV, como também vocês irão usar em suas próprias vidas. Nós temos um vídeo que fala de curso para os novos voluntários. Olá, meu nome é Felipe, eu sou voluntário do CVV e estou aqui pensando, né, o significado de ser voluntário. E fiquei pensando que dá para fazer uma relação muito com o frio. Por exemplo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, e no inverno, no frio, como é bom a gente poder se aquecer, ter uma coberta, ter uma roupinha mais quentinha para poder se proteger do frio. O voluntariado, para mim, é mais ou menos isso. É quando a gente consegue aquecer o coração de alguém, quando a gente consegue abraçar alguém, nem que seja por uma palavra de atenção, uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão. É isso que a gente está precisando nos dias de hoje. Eu queria convidar você a também poder aquecer o coração de alguém. Seja voluntário. Venha fazer parte dessa rede de solidariedade. Se você quiser se juntar a esta legião de voluntários, em Sorocaba, no dia 6 de outubro, começa mais um curso de voluntários do CVV em Sorocaba. Doutora Karen, estamos em setembro. Estamos mais uma vez iniciando o Setembro Amarelo, com ações pelo Brasil todo. Podemos dizer que a sociedade tem percepção da necessidade de falar desse tema? Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente de estar aqui, né, e endossar um pouco o que o Felipe acabou de falar no vídeo. Se você tem um tempo, venha ser voluntário do CVV. Eu sou super fã do trabalho do CVV, é um trabalho fundamental para a sociedade hoje. Se você puder, venha, que os voluntários são sempre bem-vindos, não são? Então vamos lá. Com relação ao setembro, nós podemos observar que houve um aumento muito grande das pessoas falando sobre o tema. E, sem dúvida nenhuma, para a sociedade entender a necessidade da gente falar abertamente sobre suicídio, o Setembro Amarelo, ele é um evento muito importante. Infelizmente, muitas vezes a sociedade só percebe que o suicídio está próximo quando ela pega uma notícia de jornal, quando ela começa a ver que os números estão aumentando. Acho que a hora que a gente pode falar para essa sociedade, olha, realmente esses números estão aumentando, tem muita coisa que a gente pode fazer em prevenção do suicídio e precisamos usar o setembro, agora o nosso Setembro Amarelo, para poder discutir abertamente com todo mundo o que cada um pode fazer com relação a isso. Porque eu acredito que o suicídio é um problema de todos. Então todo mundo precisa fazer um pouco a sua parte para ajudar que as pessoas possam receber a ajuda que elas precisam. É bom falar sobre suicídio? Eu acho que é necessário falar sobre suicídio. Acho que nós não podemos simplesmente não tocar no assunto como se ele não existisse, né? Antigamente, se a gente pensar, a gente não falava de AIDS, não se falava de câncer, e muitas pessoas puderam ser educadas para entenderem que sinais que elas teriam, o que elas precisam fazer para prevenir novas doenças, né? Então, nós precisamos falar sobre suicídio. Não é que é bom, é necessário e é urgente. Há quem diga que falar sobre suicídio pode divulgar sobre suicídio, pode divulgar novas ocorrências.
Eu gostaria que você traduzisse com a sua clareza e com a propriedade que lhe é própria o efeito Werther e o efeito Papageno. Vamos lá. Bom, muito do que a gente percebe hoje é que a mídia, muitas pessoas foram educadas a não falarem sobre suicídio. Porque tem esse mito de que se eu falar sobre suicídio, eu vou aumentar o número de casos. E isso é um mito, né? A mídia precisa sim abordar o assunto e de uma forma muito clara, até para poder educar essa população, mas tem que ter um cuidado. E aí que entra o que a gente chama de efeito Werther e efeito Papageno. O efeito Werther, ele vem do livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, onde tinha uma cena de suicídio e depois que muitos jovens leram esse livro, começaram a ter muitos suicídios da mesma forma como era colocado no livro. E isso, então, foi dado o termo efeito Werther, que significa, dependendo de como um suicídio é noticiado, ele pode aumentar o número de casos. Hoje nós sabemos que existe o efeito Papageno. Papageno é um personagem da ópera de Mozart, A Flauta Mágica, onde ele decide que ele vai cometer o suicídio, morrer por suicídio, após ser abandonado pela Papagena. E ele encontra 3 seres mágicos no seu caminho que convencem ele de não fazer isso, de continuar vivo, e as razões pelas quais ele deveria estar vivo. E aí então vem esse termo, que é um termo novo, falando que, dependendo de como você aborda o suicídio, você previne. Então, nosso dever é evitar o efeito Werther, entender que ele existe, mas não silenciar esse tema na sociedade, na mídia em geral, usando como base só o efeito Werther. Precisamos entender que quando a gente educa, quando a gente fala, quando a gente põe esse assunto para um diálogo franco, isso pode realmente salvar muitas vidas. Fazer algum comentário? Realmente eu achei que você está correta, não poderia ser diferente, né? É uma estudiosa do assunto em suas observações. Mas eu gostaria de formular uma assim, pergunta para você. As pessoas, de uma maneira geral, em algum momento de suas vidas, pensaram em se suicidar? Elas pensam em se suicidar? As pessoas pensam em se suicidar? Reformulando a pergunta. Claro. É natural que qualquer pessoa, em algum momento da vida, tenha pensado em morrer. Isso não é um problema em si. Então, você está passando por uma dificuldade, alguma coisa, e vira esse pensamento sobre morte, eu gostaria de estar morto, mas o que nos vai falar que isso começa a ser preocupante? Quando a pessoa começa a pensar mais nisso, quando ela pensa várias vezes, e principalmente quando ela começa a ver o suicídio como a saída para os problemas dela, ou como a única saída que ela tem. Então, se a gente tem esse pensamento rápido, mas ele vai embora, né? E, ok, isso em si não é problema. Agora, ficou o pensamento, começa a ver o suicídio como uma saída, começa a pesquisar como fazer, começa a pensar na forma. Isso significa que a pessoa precisa de uma ajuda mais rápida. Se ela sabe já o jeito, se ela tem uma data, se ela já fez uma carta, todos esses são indícios de que ela está numa crise. E aí essa crise precisa de um atendimento realmente de urgência. É possível perceber que alguém está pensando em suicídio? Então, nós temos os conhecidos sinais, né? Eu sou um pouco receosa até para falar os sinais, eu vou falar deles para vocês daqui a pouco, porque as pessoas colocam os sinais como algo muito claro e muito fácil de ser percebido. E nós sabemos que não é assim. Os sinais, às vezes, são difíceis de serem interpretados, muitos deles só fazem sentido depois da morte, né? E quando a gente fala assim que 90% dos casos podem ser prevenidos, você acaba trazendo para os enlutados pelo suicídio, ou seja, as pessoas que perderam um familiar, um julgamento dessa sociedade como se eles não tivessem sido capazes de prevenir ou de ver os sinais. Então a gente precisa mudar um pouco esse discurso. Precisamos sim entender que existem sinais, mas que não é assim como receitinha de bolo, né? Quais são os sinais, então, que a gente pode observar? Sinais de depressão, né, sintomas de depressão, uma ansiedade aumentada,
um aumento do uso de álcool e drogas, uma mudança de comportamento perceptível, né? Então ela era de um jeito, ela começa a ficar completamente de outro. Isolamento, agressividade, a pessoa começa a falar em morrer, e aí muitas pessoas vão cair naquele mito de que quem fala não faz. E a gente sabe que se a pessoa está falando, ela pode fazer, então a gente precisa levar isso a sério. Ter uma organização diferenciada dos objetos, quando ela começa a dar o objeto de grande valor para uma outra pessoa. Então, o que a gente costuma dizer é, se você desconfiou, se tem algum desses sinais que te chamou a atenção, ou mesmo algum outro sinal que eu não falei aqui, toma uma atitude. Né? Conversa com a pessoa, vê se ela está precisando de ajuda e ajude-a a chegar a receber o atendimento que ela precisa. Quando nós percebemos que alguém do nosso convívio dá esses sinais que você acabou de mencionar, é certo fazer uma abordagem direta ou não? Bom, eu sou a favor que a comunicação precisa ser sempre direta e o mais clara possível, né? Eu acho que sim. A gente precisa conversar com essa pessoa, mas tem um detalhe bem importante. Precisa ser uma conversa sem julgamento. Uma conversa onde eu mais vou escutar e acolher do que ficar dando palpite. Né? Então, como que a gente começa uma conversa dessa? A gente chega para a pessoa e fala, olha, tenho percebido que você não está legal. Vi que você colocou isso na internet ou ouvi você falando que está querendo morrer. Está acontecendo alguma coisa com você? Você não está legal? Você tem pensado em fazer alguma coisa com você? E aí, no meio dessa conversa, a gente pode perguntar, você está pensando em se matar? Você já pensou em suicidar? Ah, mas eu vou usar a palavra suicídio? Vai, porque é isso que a pessoa está querendo, né? Está pensando. Quanto mais respostas positivas ela der, maior o risco que ela está. E aí, nessa conversa, se possível, a gente pergunta, qualquer pessoa, não precisa ser especialista, não. Você já sabe como? Mas, Karen, eu vou perguntar isso? Vai. Se você acha que deve e você se sente à vontade para isso, a gente só vai saber se ela já pensou e se ela já tem o jeito se a gente perguntar. Né? Então, ela fala que já sabe, que ela sabe quando. Aí a gente precisa... E aí, às vezes ela vai falar que ela quer fazer no dia seguinte, ou que ela vai fazer no dia do aniversário dela. Então, a gente tem aí um prazo para poder auxiliá-la, né? Sempre uma conversa franca, uma conversa acolhedora. Não é aquela... A gente não vai chegar para a pessoa e falar assim, não vai me dizer que você está pensando naquela loucura. Porque daí ela não vai te falar nada. Né? Precisamos ouvir e acolher. Esses são os preceitos básicos para a gente começar uma boa conversa. Alvarenga, a doutora Karen falou de fazer a conversa sem julgamento. Essa é uma marca registrada do CVV, né? Exatamente, porque o CVV, ele respeita o sentimento da outra pessoa, né? Todas as pessoas, elas têm o direito de fazer o que ela entender que seja bom para ela, que faça feliz. Inclusive de dar cabo à própria vida, se ela entender que é isso que ela realmente deseja. Achei muito interessante quando você fala dos detalhes, entendeu? Porque quando uma pessoa realmente, eu entendo assim, viu, Ongro? Que quando uma pessoa, a gente fala sobre suicídio com ela, e você percebe que ela está a fim de ir em frente com isso, você pode entrar em detalhes realmente. Você já pensou como é que você vai fazer isso? É isso mesmo, entendeu? Aí a pessoa vai se abrindo, vai falando, e em cima disso ela vai desabafando, né, sobre as dificuldades, sobre o que ela está pensando, para, que está fazendo com que ela pense no suicídio. Falar a palavra realmente, porque se ela já falou suicídio, você não tem que ficar escamoteando como se fosse algo que fosse diferente, entendeu? Então, daí, nessa hora, viu, Ungro, entra realmente o processo do CVV, que ele não analisa, não avalia e muito mesmo julga, respeita o direito do outro. Doutora Karen, vamos, para efeito de nossa conversa aqui, para facilitar para o telespectador, dividir em leigos
as pessoas que convivem com quem está pensando em suicídio e os profissionais de saúde. Existe um momento que a pessoa que convive com quem está pensando em suicídio, embora esteja acolhendo, tendo a conversa da forma como você mencionou na resposta anterior, que está na hora de procurar ajuda profissional? Sim, tem alguns momentos, né? Se a pessoa começa a falar que ela realmente está pensando em se matar, a partir daí é um momento dela de procurar ajuda. O que vai mudar é a urgência dessa procura, né? Então, se ela diz que ela está pensando em se matar, mas que isso não é uma coisa que ela está pensando em fazer agora, você percebe que não tem uma urgência, você vai, junto com ela, auxiliá-la a agendar uma avaliação psicológica e agendar uma avaliação psiquiátrica. Porque muitas vezes vai ser necessário que haja interação entre a psicologia e a psiquiatria. E a pessoa certa para fazer essa avaliação vai ser o profissional. Então é o caso do leigo, a partir desse acolhimento, fala, bom, agora eu vou incluir o profissional nessa história, né? Agora, se você percebe que ela está numa crise, ou seja, ela está falando que ela vai fazer aquilo naquele momento, ou que ela está agitada, ou até que ela está sob efeito de substâncias, e você desconfia que ela vai fazer alguma coisa naquele momento, você vai ligar para o corpo de bombeiros, né? Você vai pedir aí uma ajuda dos bombeiros, da polícia, ou levá-la até um pronto-socorro para que ela possa, então, ser avaliada e receber aí uma medicação, se for o caso. Em relação a isso que você está falando, no CVV, nós temos lá uma assim, orientação de que quando a pessoa fala que quer se suicidar, que já tomou um remédio, que já tomou pílula ou coisa do gênero, a gente continua conversando com ela, mas a toda hora disponibiliza uma possível ajuda, como você falou, do corpo de bombeiro, resgate, entendeu? Porque se ela não quiser, realmente eu não quero mesmo, eu vou seguir até o fim, então nós seguimos com ela até o fim, até o momento. Mas porque às vezes a pessoa pode se arrepender, né, doutora? Sim, ela pode. Eu acho que a gente tem muitos momentos onde nós podemos, essa vontade dela pode recuar, né? Então, quando ela liga para o CVV em crise e ela recebe alguém, ela recebe uma atenção, alguém que está escutando, que está orientando, muitas crises vão passar ali também, né? Porque ela recebe o que ela precisa naquele momento. Então, e também a gente precisa pensar que tem muitas pessoas que não têm acesso à saúde mental. Tem muitas cidades onde você não tem um CAPS, você não tem psiquiatras à disposição. Então, como que a gente faz com essas pessoas, né? E aí, muitas vezes, o CVV entra, né, como aquele que vai dar aquela escuta e vai encaminhar para um atendimento médico quando for o caso ou quando ela desejar. Você comentou sobre ir com ela até o fim, mas eu imagino que isso seja algo raro, né, de acontecer. Acho que muitas vezes ela acaba aceitando ajuda muito antes, não é? No dia a dia do nosso trabalho, né? Já faz muitos anos que nós estamos lá. Já houve situações em que tem lá, inclusive, um caso, eu gosto muito de dar exemplos, em que a pessoa foi no CVV e ela levou uma corda para ela se enforcar, viu, Húngaro? Você conhece aí, né? Conheço a história. E isso até está relatado em um dos livros que foi escrito pelo CVV, que ela chegou lá e conversou com a pessoa, se sentiu melhor, e falou, agora eu quero fazer o seguinte, eu vou deixar com você esta corda com a qual eu me pretendia se matar. Eu vim aqui como último momento, último recurso. E foi embora, não sabemos o que aconteceu, mas foi um gesto que marcou muito o voluntariado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com os nossos convidados, doutora Karen Scafacini e Alcibiades Alvarenga. Já estamos de volta. SD Student Travel e Educational Leaders apresentam Congresso Educacional Educa Week 2018. Participações especiais: Leandro Carnal, Liam Dodson, Karina Okajima Fukunitsa. Será um momento único onde vários gestores renomados da área de educação compartilharão conhecimento e participarão de debates sobre os principais desafios do setor.
Também serão realizadas visitas a escolas particulares em São Paulo e empresas de tecnologia educacional. Faça sua inscrição e tenha acesso a mais informações no site educawiki.com.br. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. SD Student Travel e Educational Leaders apresentam Congresso Educacional Educa Week 2018. Participações especiais: Leandro Carnal, Liam Dodson, Arina Okajima Fukumitsu. Será um momento único onde vários gestores renomados da área de educação compartilharão conhecimento e participarão de debates sobre os principais desafios do setor. Também serão realizadas visitas a escolas particulares em São Paulo e empresas de tecnologia educacional. Faça sua inscrição e tenha acesso a mais informações no site educawiki.com.br. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Estamos falando hoje sobre comportamento suicida. É possível mudar? Ajuda-nos neste tema a doutora Karen Scavacini e Alcibiades Alvarenga. Falamos que estamos vivendo o mês de setembro, o Setembro Amarelo. Convido você que nos assiste ao próximo evento da campanha Setembro Amarelo que o CVV Sorocaba fará em parceria com a Prefeitura Municipal no dia 10 na Praça Coronel Fernando Prestes. Temos mais um vídeo, vamos assistir? Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Doutora, temos umas perguntas aqui que nos foram enviadas por alunos, adolescentes da escola Estadão, Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, especialmente para um psicólogo. E felizmente temos uma especial no programa hoje. Uma adolescente de 16 anos, que não quer ser identificada, pergunta: como lidar com a depressão e a vontade de suicídio? Bom, é importante que quando a pessoa tem depressão, ela tenha o tratamento adequado. Né? Você passar por uma depressão sem tratamento é muito difícil, até porque a gente tem uma questão fisiológica que está envolvida na depressão e que daí você muitas vezes vai precisar da medicação para equilibrar isso. Então, como que a gente lida com depressão e suicídio? Tratamento. Tratamento psicológico, muitas vezes tratamento psicológico e psiquiátrico. E o apoio dos familiares, o não julgamento de quem está perto, para entender que depressão é doença, não é frescura. Né? Então, precisa sim de uma intervenção e de um tratamento específico. Também de 16 anos, por que você acha que a quantidade de jovens com distúrbios psicológicos é tão grande nos dias de hoje? Bom, nós temos visto que é uma geração
né, que tem uma baixíssima tolerância à frustração, uma mudança muito grande nos relacionamentos. Então, relacionamentos que antes eram muito pessoais, hoje eles estão virtuais. As pessoas se sentem muito solitárias, elas acreditam no que elas veem nas redes sociais, quer dizer, todo mundo é feliz, tristeza não existe. Isso está causando uma confusão muito grande na cabeça dos jovens, que não estão encontrando até como nomear esses sentimentos. Então, a educação emocional hoje em dia está muito baixa, né? E a tolerância às coisas que a gente acaba passando na vida. Os pais acabam sendo, não estou culpando pais, lógico, mas eles acabam sendo muito permissivos em alguns momentos, e esses jovens estão crescendo sem ter uma força aí emocional, uma resiliência para passar por todas essas questões. Só voltando um pouco na questão anterior sobre a depressão e o suicídio, para falar para a pessoa que mandou, não desista. Mesmo que você precise buscar ajuda em vários locais, não desista, que tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem o transtorno psicológico por não chorar e nem sentir falta por um ente querido falecido. E eu gostaria que você abordasse também na sua resposta, doutora, por que a pessoa não consegue chorar? Bom, a gente não precisa todo mundo chorar, né? O luto é algo extremamente singular. Então, às vezes você perdeu alguém e você não precisa chorar essa morte. Depende de como você expressa o teu sentimento. Uma coisa é a pessoa quer chorar e não consegue. Ela consegue se sentir triste. Se ela está triste, ok. Ela não precisa ter o choro para expressar a falta de alguém. E a gente não precisa ter só eu preciso chorar para expressar algo. Eu posso expressar algo de outras maneiras. Agora, vale a gente pensar se a pessoa acaba escondendo o que ela sente dela, ou ela acaba não querendo sentir nada de ruim e por isso ela não chora. Então, sempre a gente vai olhar o que está acontecendo com aquela pessoa. Se ela não chora, muitas vezes isso não necessariamente é um problema. Vai depender da história dela. Como conviver em harmonia com uma pessoa que tem ansiedade, depressão e fobia social? Então, primeiro entender que a gente está diante de uma doença. Tá? Muitas vezes as pessoas acabam tendo conflitos porque elas ficam com aquela ideia que a pessoa tem que melhorar rápido, ela tem que superar, ela tem que fazer alguma coisa e não entende que tem um tratamento todo por trás. É a mesma coisa que você falasse, como que eu lido bem com uma pessoa que tem um problema no coração? Primeiro entender que ela tem um problema e que muito do que ela faz é sintoma de algo que pode ser desencadeado por um transtorno. Não é uma convivência fácil. Eu entendo que talvez para a pessoa, para o cuidador, às vezes é difícil de lidar com isso. Mas aí o cuidador também precisa de ajuda muitas vezes. E entender o transtorno, entender a doença e entender que a pessoa está em sofrimento costuma ajudar bastante. É possível ter todos os sintomas de uma depressão e mesmo assim ninguém perceber? Até mesmo a própria pessoa não perceber? Então, tem pessoas que têm depressão que escondem muito bem de todo mundo, mas a gente sabe que elas estão com uma máscara, mas elas sabem que elas estão tristes, elas percebem isso. É muito difícil uma pessoa com depressão não perceber nada, talvez ela não consiga identificar que aquilo é uma depressão. Então, às vezes eu converso com pessoas que você tem todos os sintomas da depressão e ela acha que aquilo é parte da personalidade dela, ela não entende que aquele humor não é um humor natural de todo mundo, né? Que ela precisaria de uma ajuda. É muito difícil, assim, se você que fez essa pergunta está se sentindo triste, desmotivado, sem energia de vida, aí vale a pena rever que pode ser sim que seja uma depressão e tem muita gente que vai realmente esconder isso de uma maneira muito grande. Tem uma pergunta aqui que chegou pela rede social, mas ela dá uma multiplicidade de entendimento. Eu vou repassar a pergunta para você e vou pedir que você responda por um viés que eu vou definir aqui para facilitar. É possível reconquistar a confiança de uma pessoa no diálogo? Telespectador, se a ideia não foi essa, você nos perdoe. Talvez ele esteja querendo se referir aqui ao vaso quebrado. Perdeu-se a confiança. É possível, através de uma conversa franca, de um diálogo, restabelecer a condição anterior ao vaso quebrado? Olha, eu acho que o diálogo é o primeiro passo, né? A gente consegue muitas coisas através do diálogo, mas precisaria de um diálogo e atitude.
né? Então, esse vaso quebrado, ele precisa ser colado, vai ter aí uma marca de algo que aconteceu. Então, o diálogo, ele pode ajudar a que essa confiança se reestabeleça. Mas só o diálogo, muitas vezes, ele precisa ir de uma atitude junto. Não é aquela história do eu perdoo, mas não quero ver. Não. A atitude que você se refere, né? Não adianta eu achar que eu fiz alguma coisa, o outro não gostou, e aí eu vou lá, converso e essa confiança está sendo reestabelecida. Não é tão simples. A pessoa também precisa de um tempo para voltar a confiar. Confiança não é uma coisa que você consegue recuperar assim tão rápido. Mas, através do diálogo, é possível iniciar esse caminho. Para que o nosso telespectador entenda perfeitamente, o que é pós-venção no suicídio? Bom, pós-venção é toda atividade que é feita para os enlutados pelo suicídio. Ela sempre se refere àquele que perdeu alguém para o suicídio. É a intervenção após. Dentro dessas intervenções, a gente tem uma das mais comuns, são os grupos de apoio, que inclusive o CVV tem o GAS, né? Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Nós no Vitaleri também temos grupos de apoio e várias outras atividades, como caminhadas, tem o Dia Internacional do Sobrevivente Enlutado. É toda a atividade, então, para ajudar na ressignificação dessa perda. Vale a gente pensar que o luto em si não é ruim. O luto, ele é um período, ele é um processo para a pessoa justamente poder ressignificar isso que aconteceu. E a gente sabe que o luto por suicídio, ele acaba sendo mais intenso e mais duradouro que outros tipos de morte. E traz junto com ele a questão da culpa, a questão do estigma e do julgamento. Tem uma outra coisa que a gente faz em pós-venção, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a colcha da memória viva. Eu não sei se eles vão conseguir ver. Vamos lá. Deixa eu aqui. Sim. Então, a colcha são fotos que foram mandadas por pessoas que perderam alguém. E significa que, primeiro, ninguém está sozinho nesse luto por suicídio e que, muito mais que números, nós estamos falando de pessoas e de vidas, né? E a gente trabalha para que a forma como a pessoa morreu não seja mais importante do que a forma como ela viveu, né? E é um jeito da gente trabalhar estigma, a gente diminuir tabu e poder justamente também dar um acolhimento e um pertencimento maior aos que nós chamamos sobreviventes enlutados pelo suicídio. As atividades de pós-venção que você mencionou cabem também para aquele que tentou e sobreviveu ao suicídio? Não, aí nós estamos falando de prevenção. Todo o cuidado que é feito à pessoa sobrevivente de uma tentativa ainda é prevenção do suicídio. A pós-venção, ela só é utilizada para os enlutados, aqueles que perderam. Perfeito. Na resposta, a doutora Karen se referiu ao GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. O CVV Sorocaba mantém reuniões mensais do Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio e se realiza na última quinta-feira de todos os meses, às 19 horas. Por que uma psicóloga se dedica a estudar o suicídio? Vamos lá. Eu estudo suicídio já há mais ou menos 10 anos, né? E eu fui fazer na verdade, eu fui ter minha filha e meu marido foi transferido para a Suécia. E aí, então, a gente foi com ela, recém-nascida, para a Suécia, e quando ela entrou na escolinha, eu fui fazer um mestrado. E o mestrado era justamente em promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Eu já era formada, né? Eu sou formada há mais ou menos 20 anos, mas eu não tinha trabalhado tanto com essa área. Quando eu cheguei lá e comecei a estudar a prevenção do suicídio, comecei a me apaixonar pelo tema. E aí comecei a ficar muito, primeiro, tocada com a dor daqueles que passavam por esse sofrimento tão grande e a dor daqueles que ficavam também, dos enlutados, e muito indignada de ver que a gente não tinha praticamente nada no Brasil. Tanto que o que eu usei para fazer o trabalho de mestrado, precisa ser todos os artigos em inglês, a gente quase não tinha nada em português na época, principalmente falando em pós-venção.
E aí fui trabalhando com isso, e lá da Suécia, então, eu idealizei o Instituto Vitaleri quando eu voltei. Então a gente abriu o Instituto, fez 5 anos agora, dia 31 de agosto, né? E aí cada vez mais trabalhando com isso, em contato com essas pessoas, aí eu resolvi dedicar praticamente a vida para esse tema, né? E para ajudar cada vez mais. Quando você começa a ver a carência que você tem na área, e você começa a ver a necessidade das pessoas de terem um atendimento especializado, de se instrumentalizarem. Eu não tive uma aula de prevenção do suicídio na faculdade. E quando eu era recém-formada, uma paciente tentou suicídio na minha sala. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha sido educada, não tinha tido essa instrução. Então, hoje em dia, a gente trabalha para que as pessoas não precisem passar, por exemplo, pelo que eu passei. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV. Como eu sempre digo, com determinados convidados, o tempo, alguém põe um acelerador no ponteiro dos minutos do nosso relógio. A tela e a câmera da TV Com Sorocaba para as suas considerações finais. Eu queria primeiro agradecer muito estar aqui. Acho que quando a gente pode falar abertamente de suicídio, a gente realmente muda a visão das pessoas. Gostaria de convidar a todos. A gente está agora com o 2º concurso literário, Memória Viva, Histórias de Sobreviventes do Suicídio, onde a gente está recebendo histórias de pessoas que tentaram, de pessoas que perderam e de profissionais. E aí, através dessas histórias, a gente pode mostrar para a sociedade um pouco do que tem aqui nessa colcha, né? Que a gente está falando de vida, de muitas pessoas que estão sobrevivendo a tudo isso que elas passaram. Então esse é um primeiro convite. Eu tenho também um segundo convite, que é o 2º Simpósio Paulista de Prevenção do Suicídio, que vai acontecer no dia 29 de setembro, em São Paulo. Quem quiser as informações, tanto da colcha desse projeto, como do concurso, como do simpósio, pode entrar lá no site do Vitaleri, que é o www.vitalere.com.br, que vai encontrar tudo lá. Acho que a gente tem que falar mesmo, abertamente, entender o que a gente pode fazer, e isso pode mudar muito a situação que a gente tem hoje com relação à prevenção do suicídio. Assim, não tenho dúvida nenhuma da importância e de como é fundamental todo o trabalho que o CVV desenvolve, e a gente sabe que prevenção do suicídio é uma tarefa para muitas mãos. Então que a gente possa se unir cada vez mais para poder mudar essa situação. As informações sobre o concurso literário também estão no site que você mencionou. Você pode repetir, por favor? O site é o www.vitalere.com.br. Suas considerações finais, Alvarenga. Bem, eu gostaria de cumprimentar a doutora, né, Karen, por esse momento brilhante que ela trouxe para nós, né? Dizer da disponibilidade que tem o CVV para trabalhar nessa área de prevenção ao suicídio. Estamos fazendo isso há mais de 50 anos, quase que meio século já. Meio século não. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, né? Quase que meio centenário. E que em Sorocaba nós fazemos esse mesmo trabalho há 35 anos, que nós temos telefone disponível 24 horas, qualquer dia, da hora, da noite. A pessoa pode telefonar para conversar o que desejar, como quiser, inclusive sobre o suicídio. Sinto-se à vontade para usar o trabalho do CVV. Muito obrigado. No próximo dia 10, doutora Karen, esse programa fará 2 anos no ar. E é por convidados como você que vale a pena mantê-lo. Imagina, eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma honra. Imagina. Parabéns pelo aniversário do programa. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Alvarenga. Quero lembrar você, telespectador, que o nosso programa também já tem uma versão em rádio, na Rádio Macapá 96.4. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras, das 8 às 9 horas da manhã.
Um abraço todo especial à produção, às apresentadoras de lá, nossos parceiros, a Valdec e a Dorilane. Um grande abraço a você. Se você quiser saber mais sobre o CVV, nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.